Verão chegando e o Ministério Público foi conferir as obras na Avenida das Rendeiras, na Lagoa da Conceição, em Florianópolis. O andamento das obras na Avenida das Rendeiras foi o foco da vistoria. A intenção é fiscalizar a revitalização de ruas, ciclovias, calçadas e construção de decks. Tudo prometido para dezembro deste ano. Santa Catarina tem 18 das 29 das praias brasileiras premiadas com a bandeira azul. E hoje, a Lagoa do Peri, em Florianópolis, recebe a certificação. Lar Legal, o programa do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, beneficia 157 famílias de São Miguel do Oeste. Em Blumenau, uma operação coordenada pela Receita Federal e pela Polícia Civil apreendeu mais de 500 aparelhos eletrônicos pelo crime de descaminho. Vamos falar ainda sobre educação financeira para crianças. Tudo isso e muito mais. Eu sou Graziane Biali e começa agora o SC Acontece ao vivo para toda Santa Catarina. Olá, muito boa tarde para vocês. Nós começamos falando de mobilidade urbana e saneamento básico. Um estudo apontou que esses dois fatores são os principais gargalos e desafios para a gestão pública em Florianópolis. Veja a reportagem de Ronaldo Penido. O levantamento é realizado desde 2017 e aborda temas como transporte, mobilidade urbana, segurança, saúde, educação e saneamento básico. O estudo é desenvolvido pela organização Floripa Amanhã, pela Universidade Federal de Santa Catarina e pelo Observatório Social do Brasil da capital. O 6º relatório anual de progresso dos indicadores serve como diretriz para o aperfeiçoamento dos serviços prestados à população. Ele retrata os avanços dos indicadores de desenvolvimento urbano de Florianópolis, mostrando as nossas deficiências e os nossos avanços. E creio que esses indicadores, que são 197, poderão auxiliar em muito a nossa administração na tomada de decisões. Na edição deste ano, o relatório apontou que os principais problemas da capital catarinense são saneamento e mobilidade urbana, o excesso de veículos nas ruas, a falta de um transporte integrado e de novos modais fazem com que os moradores e turistas sofram com um trânsito cada vez mais intenso, sobretudo na alta temporada. Outro problema a ser resolvido é o saneamento básico. O levantamento mostra um aumento de 9% no número de moradias afetadas por transbordamento dos sistemas de esgoto e drenagem. Além disso, o tratamento de esgoto na capital ficou abaixo de 60%. O relatório foi entregue ao prefeito de Florianópolis, que garantiu que vai trabalhar para melhorar os indicadores. Nós temos a questão do saneamento. A questão do saneamento, nós temos inclusive falado muito a esse respeito, nós precisamos acelerar o saneamento na cidade. Hoje nós já deveríamos ter uma cobertura de 77% de todo o município e nós estamos num pouco mais de 55%, 56%. Então isso o relatório aponta e é um dos motivos pelos quais ele é muito útil para a gente fazer gestão pública. A Prefeitura da capital prometeu rever o contrato de prestação de serviços com a Casan. Nós temos um contrato de prestação de serviço da Casan para com a Prefeitura e é nesse contrato que nós estamos nos baseando para buscar as metas que foram acordadas com a Casan e aquelas que estão sendo cumpridas com a Prefeitura. Além da questão do saneamento, que eu já mencionei, onde a cobertura deveria ser de 77% e nós estamos com 58%, chama atenção a perda de água na rede. Hoje, a Casan perde mais de 45% de toda a água que ela trata e que ela traz para a cidade. Ou seja, de cada 100 litros tratados, 45 litros são jogados fora. A divulgação do relatório vai ao encontro dos anseios da população. O povo nas ruas sabe bem o que precisa melhorar por aqui. Aqui no centro, para atravessar uma rua, eu já filmei muitas vezes, é um perigo extremo mesmo. O pessoal não obedece faixa de segurança. Eles poderiam melhorar mais, assim, tipo no transporte, né, público, tem mais ônibus. O serviço básico, né, a militar, de polícia, segurança, no caso, escola, que está difícil, né, e está tudo jogado, né.
E olha, o programa Lar Legal do Poder Judiciário de Santa Catarina entregou 157 escrituras de imóveis para as famílias do extremo oeste catarinense, que esperavam há anos por este momento. Um ótimo presente de Natal. As festas de final de ano serão ainda mais especiais para 157 famílias de São Miguel do Oeste. Por meio do programa Lar Legal, desenvolvido pelo Poder Judiciário de Santa Catarina, em parceria com a Prefeitura do município, essas famílias receberam as escrituras dos imóveis onde moram há décadas. Agora, o que era irregular passa a ter legitimidade assinada pela Justiça. Com o documento, os proprietários terão acesso aos direitos básicos como saneamento e iluminação, além de acessarem linhas de crédito para melhorias na casa, por exemplo. Geralmente, esses imóveis são fruto de compra e venda de lotes sem documentos, negócios feitos de boca mesmo há décadas, e por isso a dificuldade de regulamentar. Assim, boa parte dessas comunidades acaba sem ter acesso aos serviços básicos de uma residência. Com o Lar Legal, essas pessoas garantem os direitos e passam a ser incluídas em programas habitacionais e urbanísticos. Olha, o verão está chegando e o Ministério Público fez hoje pela manhã uma vistoria na Lagoa da Conceição. A vistoria é das obras que acontece exatamente na data de entrega que estava marcada para hoje, antes de ser adiada. A equipe responsável pelas obras chegou cedo. Por aqui, o foco continua sendo a pavimentação das calçadas, que já estão bem mais espaçosas. Valdemir Pereira vem até a Lagoa pelo menos uma vez no mês e acompanha as mudanças no local. Percebi que está tendo uma mudança muito grande na parte de pavimentação. Antigamente era muito buraco, calçada toda trincada. Hoje eu percebo que teve bastante mudança e está ficando bem melhor. Moisés também caminha sempre por aqui. Ele já notou diferença. Eu acho que é um lugar bem legal e agora com essas obras, eu acho que dá uma impressão boa, né, de quem vem de fora, porque estava bem deteriorado aqui. Os pontos de ônibus ainda são os antigos. As calçadas estão mais altas que os bancos, que devem ser trocados em breve. As medidas de acessibilidade também precisam ser finalizadas. As equipes devem continuar trabalhando na obra até final deste mês, mas ainda tem coisa para arrumar por aqui. A Prefeitura está otimista e acredita que as obras finalizam logo. Hoje nós vamos fazer mais uma vistoria do Ministério Público, vamos poder mostrar para o Ministério Público que toda a parte que implica na mobilidade está concluída, que era a nossa maior preocupação. A parte da ciclovia também está concluída e mostrar para o Ministério Público, que acompanha e sempre nos ajuda nessas obras, que o que falta para complementar o restante da revitalização da Avenida das Rendeiras está em andamento em ritmo acelerado. Parte da calçada aqui na Avenida das Rendeiras ainda não está finalizada, mas uma construção esperada pelos moradores e turistas é este deck, que vai ser utilizado para lazer. Mas por enquanto, ele parece longe de estar pronto. O que as pessoas vão ver quando passarem aqui e perceber é que nós estamos fazendo diversos decks de madeira, são mais de 250 metros de decks, que estão sendo feitos e até o final do ano a gente termina a parte dos decks. Sim, em dezembro os decks estarão prontos, como a pista de rolagem, a ciclovia e as calçadas em andamento. O Ministério Público conversou com o prefeito e secretário municipal de infraestrutura, Walter Galina. A vistoria das obras acontece próximo da data de entrega, que seria dezembro deste ano. Circulando aqui pela avenida, né, principalmente aqui pelas calçadas, né, cujo prazo era para estar sendo entregue hoje, né, conforme prometido pela Prefeitura, mas nos foi garantido que as obras não pararão agora durante a temporada. O Ministério Público pretende continuar monitorando as obras até o final da revitalização. Os moradores também seguem cobrando mudanças por aqui. Então, eu tento andar de bike quase todos os dias, que é a minha ginástica. Mas desde que começou as obras, está muito difícil. No início de janeiro, nós faremos uma outra vistoria, esperando que lá já estejamos pelo menos aí com 90% dos trabalhos já concluídos. Mudando de assunto, por volta das 8h30 da noite de ontem, a Polícia Rodoviária Federal de Rio do Sul foi informada que havia fogo em pneus no quilômetro 110 da BR-470, ponte da divisa entre Ibirama e Apiúna.
No quilômetro 116, antes de chegar ao local da denúncia, os policiais encontraram diversos miguelitos, aqueles artefatos de metal feitos para furar pneu, espalhados aí sobre a rodovia por um trecho de 6 quilômetros. A equipe seguiu em velocidade baixa desde o quilômetro 116 até o quilômetro 110, juntando centenas desses artefatos. Quando chegou ao quilômetro 110, o Corpo de Bombeiros de Ibirama já havia controlado o fogo e removido o que restou dos pneus queimados. O trânsito foi normalizado por volta das 10 horas da noite. Uma operação coordenada pela Receita Federal e Polícia Civil apreendeu na tarde de ontem em Blumenau centenas de aparelhos eletrônicos em uma operação contra o crime de descaminho. Somente com uma suspeita tinha aproximadamente 500 aparelhos de celular do modelo iPhone. Foram recolhidos também outros eletrônicos e mais de R$200 mil em moedas estrangeiras e nacional. Além dos telefones, foram encontrados dezenas de tablets, notebooks, fones de ouvido e acessórios. As mercadorias apreendidas somam mais de R$3 milhões, segundo a Receita Federal. Todo o material recolhido na operação foi levado para a sede da Receita Federal e Polícia Federal em Itajaí. E olha, o governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, premiou estudantes com iniciativas de honestidade em escolas do estado. Essa é a 4ª edição do prêmio, que tem como objetivo incentivar ações com dignidade e integridade. Despertar nos alunos a ética, a integridade e o respeito, tanto no âmbito escolar como familiar e social, são alguns dos objetivos do prêmio Honestidade nas Escolas, que chega em sua 4ª edição. Os troféus e certificados foram entregues aos 15 alunos vencedores. O ato de entrega aconteceu na Casa da Agronômica, em Florianópolis, com a presença do governador Carlos Moisés. Vejo que esse movimento das crianças, o envolvimento dos pais também apoiando nesse trabalho, vai trazendo a transformação social. A gente costuma dizer que é a educação que vai transformar as pessoas e vai transformar a sociedade. E não são as outras profissões, é exatamente a educação, são os professores. Então, tenho convicção de que esse é um prêmio que deve continuar acontecendo, independentemente, não é um prêmio de governo, e sim um prêmio de Estado, e que combina com o Estado de Santa Catarina com uma forma eficiente, com a máquina pública avança e vem melhorando a cada dia. A gente não pode furar fila na hora do lanche. Eu estou muito feliz de estar na casa do governador. O meu desenho, eu tive a ideia de desenhar várias pessoas juntas para mostrar os diferentes tipos de raça de pessoas e mostrar que todo mundo pode fazer um mundo melhor e ficar junto. Estar aqui hoje é uma honra e fico muito feliz e muito grata. A gente tem que ajudar os outros de alguma maneira. Esse prêmio contribui muito para movimentar no âmbito das escolas, em especial junto às crianças do 1º ao 5º ano, a importância, a valorização da honestidade, da integridade, de um conjunto de valores que vão ao encontro das necessidades da sociedade e que fazem parte do desenvolvimento integral de cada criança. Quando eu cheguei lá na escola, coloquei para eles ficaram todos empolgados, sabe? E apareceram muitas ideias. Ai, foi maravilhoso. Então, a gente tem muito orgulho, sabe, de participar desse prêmio, tanto para nós, muito mais para o aluno, né, que ele vai se incentivar, querer cada vez fazer mais. O programa é o programa Honestidade nas Escolas e esse ano a gente está trabalhando o tema da tolerância. Para as crianças entenderem, a partir de desenhos, de atividades lúdicas, a importância da honestidade e da tolerância, ou seja, de respeitar o coleguinha, respeitar a opinião do outro, de entender que cada um tem suas características, suas diferenças e a partir daí a gente poder trabalhar com os jovens princípios e valores importantes para a nossa sociedade. Que iniciativa importante, né? Intervalo rapidinho e na volta tem as condições do tempo e também a entrega da bandeira azul em Florianópolis. A gente volta já, não sai daí. Florianópolis recebe hoje a bandeira azul na Lagoa do Peri, região sul da ilha de Santa Catarina. O estado tem 18 das 29 praias brasileiras premiadas com a bandeira azul. Um certificado que avalia a qualidade da água, gestão ambiental, educação ambiental e segurança dos locais. Hoje chegou então a primeira aqui em Florianópolis e é para lá que a gente vai agora para conversar com a repórter Júlia Matos, que já nos conta. Boa tarde, Júlia. Quais são os benefícios de termos essa bandeira azul, então, também aí na Lagoa do Peri? Olá,
Olá, Grazi, boa tarde para você que acompanha o SC Acontece. Então, essa é uma garantia para a população, para os turistas, de que aqui na Lagoa do Peri tem cuidado ambiental, tem acessibilidade, tem programas de conscientização, né, conservação do meio ambiente. Agora a gente está chegando aqui pertinho do verão, né, e a bandeira azul chegou por aqui. Ela já foi conquistada em outubro deste ano, depois dos trabalhos realizados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e de Infraestrutura. Então, houveram vários trabalhos com relação à conservação, né, à revitalização do local. Quem está aqui comigo é a superintendente da Floran, também para falar um pouquinho sobre isso, Beatriz Kowalski. Beatriz, para a gente conseguir a bandeira azul, uma série de critérios tiveram que ser comprovados aqui na Lagoa do Peri, né? O que foi feito? Exato. A conquista da bandeira azul para a gente é um orgulho e reflete todo o carinho, todo o amor da Prefeitura Municipal de Florianópolis para com o meio ambiente aqui da ilha. E para isso ser conquistado foi um trabalho árduo. A gente uniu esforços entre a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, a Floran, a Infraestrutura, e nós fizemos várias ações aqui para garantir acessibilidade, educação ambiental, a qualidade das águas e que tenha toda a infraestrutura necessária para o turista e para o cidadão aqui da cidade usufruir do espaço, como banheiros, passarelas, acessibilidade. Então, é muito bacana e a gente convida a todos para virem conhecer. Perfeito. Aqui comigo também está o prefeito de Florianópolis, Topázio Neto. A gente está chegando no verão, né? Como é que o pessoal vai receber a Lagoa do Peri? O que a gente vai ter por aqui? Bom, é um prazer muito grande hastear a bandeira azul na Lagoa do Peri, que é uma unidade de conservação aqui do município. Nós estamos agora fazendo os planos de manejo dessa unidade de conservação e de outras 6 na cidade. Eu queria deixar um convite, Júlia, porque quem é de Florianópolis e ainda não conhece a Lagoa do Peri, venha conhecer, pega o final de semana, traga a família, fica aqui na rodovia que vai para a Armação do Pântano do Sul. Você pode vir aqui e conhecer. Nós estamos numa ilha acostumada à água salgada. Aqui você vai ter um balneário com água doce na lagoa, com um ambiente espetacular e especial para as crianças. Certo. Prefeito, o hasteamento ele foi feito por muitas mãos hoje, né? Teve muita ajuda durante todo esse processo. Como é que foi isso aqui? Bom, hoje foi feito por muitas mãozinhas, porque nós estávamos aqui com os nossos alunos de uma creche que fica lá em Capoeiras, e os alunos estavam aqui passeando e tiveram o prazer e a oportunidade de hastear essa bandeira, mas ela foi hasteada por um trabalho muito árduo dos nossos técnicos da Floran, que se dedicam todos os dias do ano para manter essa unidade de conservação, assim, num nível de qualidade excepcional que mereceu a bandeira azul. Muito obrigada. Grazi, essas são as informações. Eu vou voltar com você no estúdio. Daqui a pouquinho eu vou voltar de novo ali para a Lagoa do Peri para poder conferir todas essas mudanças por lá. Muito bem, Júlia, trazendo uma boa notícia, excelente notícia aqui para o litoral de Santa Catarina. E por falar em litoral, praia, Lagoa do Peri, bandeira azul, é hora das condições do tempo por aqui. Como a gente viu nas imagens da Júlia, em Florianópolis está sol, mas esse dia ensolarado ele está em todas as regiões aqui de Santa Catarina com poucas nuvens. Isso porque ainda tem uma massa de ar seco atuando no estado que só deve deixar mais para o fim do dia. Então, o que mantém esse tempo firme e o céu bem azulzinho com o sol brilhando, né? E apesar das temperaturas mais agradáveis hoje pela manhã, agora à tarde o calor volta a ficar mais intenso, especialmente no extremo oeste. Porque hoje as temperaturas máximas voltam aí a superar os 30 graus, como a gente vinha tendo lá no início da semana. Vamos dar uma olhadinha nas cidades que a gente separou? Olha só, temos lá em Joinville 30 graus, em Itajaí 29. Florianópolis também pode chegar nas máximas aí de 30 graus. Em Criciúma pode passar, ó, vai para 32 graus. Urubici 29 graus. E lá em Chapecó também 32 graus. Os termômetros vão subir um pouco hoje à tarde. E a previsão é para que amanhã a gente tenha, então, uma mudança no tempo. Podemos ter, inclusive, pancadas de chuva, porque tem uma frente fria vindo. Corre o risco aí também de temporais. Mas quem vai contar esses detalhes para a gente é a meteorologista da Defesa Civil, a Ellen Pelissaro, que já está ao vivo aqui com a gente. Boa tarde, Ellen. Quer dizer que para amanhã a gente tem mudanças. Temos que ficar atentas. Quais as regiões devem se atentar mais a essas mudanças que acontecem de hoje para amanhã? Boa tarde a todos, é isso mesmo. Já durante a noite de hoje, em madrugada, essa nova frente fria ela começa a avançar pelas áreas de divisa com o Rio Grande do Sul, mas mais concentrado dos planaltos ao litoral. Então, as áreas que mais tem chance de observar, então, pancadas de chuva mais fortes e até temporais, principalmente amanhã, no período da tarde, esses temporais, então, são as regiões do litoral sul e Grande Florianópolis. Esses temporais também podem vir na forma de chuvas um pouco mais intensas, que é uma chuva
que ocorre altos acumulados em um curto espaço de tempo, então com risco para alagamentos, alguns deslizamentos pontuais. Então essas áreas precisam ficar atentas. Certo, a gente teve aí, né, um período bem complicado de chuvas na semana que passou, agora já deu uma recuperada, mas é preciso ficar atento também, porque se vem uma chuva muito intensa, pode encharcar de novo o solo, né? E para o fim de semana a gente já consegue dar uma préviazinha? Vai ter sol ou vai ficar assim nesse tempo com chuva para algumas regiões? Então, aqui no litoral, né, todo o centro-leste vai ficar com um tempo mais encoberto, algumas pancadas de chuva esporadicamente, em qualquer momento do dia, por conta do aporte de umidade que o sistema de alta pressão no oceano vai estar fazendo para o continente. Então, tempo mais encoberto, chuva a qualquer momento do dia nessas regiões, enquanto que no oeste, ali do extremo ao meio oeste, tempo mais firme, poucas nuvens, predomínio de sol. Tanto no sábado quanto no domingo. Muito bem, Ellen. Obrigada por trazer as informações para a gente. Então, alerta de hoje à noite para amanhã. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. E olha, você vai conhecer agora uma entidade de Rio do Sul, no Alto Vale, que tem ajudado pessoas de toda a região há 31 anos, com o trabalho de hemodiálise, essencial para a vida de pacientes renais. Todos os dias, pacientes de vários municípios da região vêm até Rio do Sul para fazer hemodiálise. O que eles têm em comum é que há várias décadas podem contar com a Renal Vida. Entre esses pacientes está a Ana, de 22 anos de idade, que hoje mora em Taió. Ela conta que começou o tratamento renal com 15 anos. Em poucos meses conseguiu fazer o transplante, só que infelizmente houve um problema. Quando me ligaram, eu estava em casa, para mim foi a maior felicidade do mundo, né? Que eu pensei, nossa, não preciso mais fazer diálise, porque a diálise privava, né? Tipo, de sair, de viajar, porque sempre tinha que levar os equipamentos junto. E eu estava pensando já numa vida boa, como era antes, né? Sem precisar da máquina para sobreviver. E daí, quando eu fiz o transplante, que eu soube a notícia que eu perdi o enxerto, foi muito triste, na verdade. Nossa. A Renal Vida é hoje uma referência para todo o Alto Vale e não é por menos. Há décadas, ela tem ajudado pessoas de várias idades que têm problemas renais. Não basta oferecer o tratamento de diálise a uma pessoa que tem uma doença renal crônica avançada. E com isso, então, a gente procura, com toda a nossa equipe, dar uma estrutura para essa pessoa, seja no setor psicológico, seja no setor social, na parte nutricional, no acolhimento, enfim, a gente procura acolher essa pessoa da melhor maneira possível e não só oferecer o tratamento de diálise, a gente procura dar qualidade de vida para essa pessoa. E esse trabalho só pode ser realizado graças à ajuda de empresas, entidades e doações de muitas pessoas da comunidade. A Ana, que nós mostramos no começo dessa reportagem, continua o tratamento. Ela contou que a mãe está fazendo exames para fazer a doação de um rim para ela. Na verdade, é uma pilha de exames, são muitos exames para ter certeza mesmo, né? E o principal mesmo é o de compatibilidade, que é feito lá em Floripa, por sangue mesmo. E esse a gente já fez e é compatível. Tem que marcar a cirurgia, mas por enquanto ela tem que fazer mais uns exames ainda, que é uma mini cirurgia no rim, para ver se ela vai poder doar o rim. Então a gente tem que fazer mais esse exame primeiro, para depois marcar a cirurgia daí. Quanto à Renal Vida, os próximos objetivos são ousados. A ideia é aumentar e melhorar a estrutura para continuar sendo uma referência para todo o Alto Vale. A nova estrutura da Renal Vida ainda é um sonho, só que os médicos e pacientes sabem que com apoio, um dia ele vai se tornar realidade. Tem que agradecer de maneira muito forte as pessoas que anonimamente contribuem na sua conta de energia mensalmente para a Renal Vida. A gente tem que realmente reconhecer que isso é muito importante, na verdade é fundamental para que a gente possa seguir o nosso trabalho. Rápido intervalo e já a gente volta com o SC Acontece. E aí para falar sobre educação financeira para crianças. Não sai daí. Estamos de volta e para falar de uma paixão de infância que virou profissão e agora vai ser transformada em livro. É o trabalho de observação de aves que, além de ser um hobby, se torna fonte de estudos e ferramenta para a preservação da natureza. Com o assobio, o Miguel atrai as aves, chama elas para perto para fazer belas fotos. Nos registros, um festival de beleza e graciosidade de pássaros que muita gente sequer viu por aqui. O morador de Laurentino costuma percorrer as matas da região para clicar espécies diferentes. Desde piá eu sempre gostei da natureza e eu lembro que
a gente ia para a roça com o pai e os irmãos trabalhavam na roça e o Miguel ficava lá, de vez em quando o pai vinha puxar a orelha, tu não vai ajudar aí? Ficava olhando os passarinhos e o cara nasce com isso. E eu observava muito o comportamento de determinada espécie, a cor das penas, o formato do bico. O observador de aves traz gravado na pele o gosto por essa atividade. A inspiração para a tatuagem foi esta foto que ele fez de uma pomba-asa branca. O Miguel publica as imagens nesse blog, o Laurentinaves, que já superou as 100 mil visualizações. Hoje nós estamos com 366 espécies registradas em Laurentino e arredores. O nosso objetivo é abranger todo o Alto Vale com o passar do tempo, é claro. Pelas nossas contas, é para chegar em 420, mais ou menos. O Alto Vale é uma região privilegiada para a observação de aves porque concentra um grande fluxo de espécies migratórias. Isso por estar entre a serra e o litoral. E aí, conforme as estações do ano vão mudando, sempre aparecem aves diferentes. O Alto Vale ele serve como local de nidificação de algumas espécies que fogem do frio e vêm para cá para reproduzir na época que aqui é primavera-verão. Outras espécies vêm só para se alimentar, que é o caso de muitos maçaricos que vêm lá da América do Norte e da Europa, atravessam os oceanos e vêm se alimentar aqui em Santa Catarina, nos arrozais, no litoral. E também por causa da frutificação também de muitas espécies de árvores que só frutificam em determinado período, então elas se deslocam para se alimentar também. Com a experiência na observação de aves, o Miguel está contribuindo com o projeto Aves de Rio do Sul, realizado em parceria entre a Associação Pimentão, o Departamento de Meio Ambiente da Prefeitura e o Condema. A intenção é fazer um livro com as espécies catalogadas no período de um ano. E esse projeto ele teve seu início agora, em outubro, e ele tem previsão para o seu término lá em setembro do ano que vem. E já foram contabilizadas 218 espécies de aves aqui para Rio do Sul. Se a gente for parar para analisar, são 366 espécies no Alto Vale, já registradas por meio de fotografia ou então de vocalização. E a gente ter 218 espécies no nosso município é praticamente 60% do número total de aves ocorrendo aqui na região, ocorrendo aqui em Rio do Sul. Isso é muito bacana, é muito expressivo. E olha só, agora é hora do quadro Você Precisa Saber aqui no SC Acontece. Fim de ano está aí, não é mesmo? É hora de se programar para as metas do ano que vem. Planejar, organizar a vida financeira e tudo isso e muito mais. Só que são tarefas que os adultos costumam fazer. Mas para saber, para ser um adulto bem organizado nesse quesito, é importante que essa prática comece desde cedo, ainda lá quando criança. E esse é o assunto do Você Precisa Saber de hoje, educação financeira para crianças. Quem está conosco aqui no estúdio para falar sobre isso é o economista Marcelo Pedroso. Muito bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Grazi, obrigado pelo convite. Muito bem. Tema extremamente importante, né? Final do ano, já aproveitar para falar de planejamento financeiro, de educação financeira para os nossos pequeninos também, né? É verdade, com certeza, super importante. E eu já começo perguntando se existe uma dica, para a gente poder abordar esse assunto. Tem uma idade para a gente começar a falar sobre isso com eles, por exemplo? A realidade, Grazi, hoje as crianças elas são muito lúdicas. Então a gente tem que trazer uma linguagem diferente. Sempre que a gente fala de valores, fala de dinheiro, normalmente tem um tom, tem um peso muito acima da média. Então de que forma que eu posso trazer isso para uma criança de forma lúdica? Você deu um bom exemplo, a gente está chegando agora no final do ano, época de Natal, época em que os adultos montam um planejamento de como querem que seja o ano de 2023 e a gente pode fazer isso com as crianças também. Então, acho que a primeira dica que eu daria é montar planejamento com a criança. De que forma que eu posso montar um planejamento? De forma lúdica, através de um desenho, chamando o filho para, respeitando, é claro, sempre o nível de desenvolvimento de cada criança, mas colocando, se for muito pequenininho, para desenhar quais são os objetivos, quais são os sonhos para 2023, quais são os brinquedos que a criança pretende conquistar, o que ela quer fazer, quais são as viagens que ela quer fazer com o papai. E, importantíssimo, nesse planejamento, dividir em 3 fases. O que é curto prazo, o que é médio prazo e o que é longo prazo. Só que diferente dos adultos, os adultos, quando eles montam um planejamento de curto, médio e longo prazo, de fato se respeitam-se os prazos. A criança, o curto prazo é até 3 meses. Médio prazo, em torno de 6 meses. E o longo prazo seria um planejamento, um sonho, talvez as férias com o papai, até 1 ano. Para o ano que vem. Dentro disso,
desenha quais são os objetivos para definir quais são os objetivos. A gente vai estar trazendo para a criança, acho que o primeiro ponto importante de um planejamento financeiro, que é a parte de organizar o que eu pretendo conquistar para depois eu ir para selecionar o que de fato faz sentido. Verdade. E a gente sabe que é muito comum, né, entre as famílias oferecer a mesada. A mesada ajuda? Ajuda muito, Grazi. Hoje a gente tem até que separar, né? Porque assim, dado que eu passei pela primeira parte, que é montar o planejamento, eu tenho que trazer o recurso. E eu posso trazer esse recurso até para já desenvolver a habilidade das crianças de mexer com os valores, com dinheiro, por exemplo, através da mesada, dependendo muito da idade da criança, respeitando o nível de desenvolvimento de cada criança, e os pais vão saber entender em que momento que a criança está, ou através, se for muito pequenininho, da semanada. Então, como a criança ela não tem essa questão de horizonte de tempo para investimentos, eu reduzo o prazo para 15 dias, para 20 dias, a quinzenada ela é muito boa para crianças menores, para elas aprenderem. Faz o controle disso. Bom, uma parte que eu imagino que deva ser importante também é se os pais são bem organizados, isso já reflete também no filho, o filho consegue visualizar, está funcionando para o papai, está funcionando para a mamãe. Essa é uma premissa máxima, né? Nós citamos muito isso, né? Os filhos são reflexos dos pais. Então é importantíssimo demonstrar a organização, trazer os filhos para participarem de conversas que façam sentido, conversas de planejamento financeiro que façam sentido incluir os filhos. Por exemplo, vou para o supermercado e levo meu filho. Na hora de comprar, se ele quer alguma coisa, dá para a gente já explicar ali, inserir isso na rotina dele? Com toda certeza. É importante dar um passo atrás. Para um adulto ir no supermercado, o adulto que demonstra a organização e planejamento, ele já faz uma relação do que faz sentido ele comprar, né? É importante fazer isso com as crianças também. Então, o que a criança quer comprar com o papai no supermercado? Está na relaçãozinha da criança? Está na relaçãozinha do papai? Eu já estou demonstrando a importância de montar planejamento, porque o que pode acontecer, e é natural que aconteça, criança no mercado, ela vai pedir um chocolate, ela vai pedir o Kinder Ovo, ela vai pedir alguma outra coisa que o papai pode demonstrar, mas estava no nosso planejamento? Não estava no nosso planejamento. Ah, mas tem um outro item que dá para substituir, papai. Esse item aqui custa o mesmo valor, então eu começo a trazer conceitos de preço, de valor, de planejamento. Muito sensacional. E a linguagem, eu acho que também, né, vai introduzindo uma linguagem diferente, porque é preciso, né? Não tem como a gente falar sobre juros e preços de produtos da mesma forma como conversaríamos entre adultos. Não. A orientação que a gente dá sempre lá na XP é o seguinte, a partir de 12 anos de idade, né, já dá para começar a trazer conceitos de juros, para ensinar juros compostos para as crianças, né? Mas de uma forma lúdica. Não vou colocar uma taxa, remunerar todo mês investimentos, o que a criança está guardando. Eu vou fazer isso de forma bem lúdica, então é mais ou menos assim. Coloca que o meu filho, ele tem o cofrinho dele lá, e no cofrinho dele ele tem R$10. Filho, empresta para o papai R$10, daqui a um mês eu vou te devolver esses R$10, esses R$10 que você me emprestou, daqui a um mês eu vou te devolver R$11. Então, ele já começa a aprender na escala de tempo o que é o retorno. Agora, um ponto importantíssimo também que a gente pode trazer de forma lúdica para as crianças, né? Eu citei muito no começo aqui da conversa, horizonte de planejamento, de curto, médio e longo prazo. Como trazer isso, como introduzir isso para uma criança de 5 anos, de 7 anos, de 10 anos, né? Uma coisa que a gente orienta muito também é, compra 3 porquinhos. Um pequenininho, que seria o curto prazo, né? Um médio, um pouquinho maior, e um grande, que seria os objetivos de longo prazo. Dentro desses objetivos, conforme eu for dando a mesada ou a semanada, eu vou orientar o meu filho, ou eu vou orientar as crianças a direcionarem para os objetivos que elas construíram com os pais lá atrás. Ou seja, aquilo que foi um desenho, aquilo que foi uma anotação, vai poder se concretizar logo ali na frente, se elas seguirem a organização, sendo exemplo dos pais aí. É isso. Muito bem, muito obrigada, Marcelo, por todos esses esclarecimentos, que com certeza vai fazer diferença na vida de quem nos acompanha, para já começar essa educação financeira logo lá, desde cedo com as crianças. Quanto antes começar, melhor, né? Melhor, né? É verdade. Gente, muito obrigada por você. O SC Acontece de hoje vai ficando por aqui, mas amanhã tem mais, então eu espero vocês ao 12h20. Tchau, tchau.